Imagine viver em um lugar onde cada metro quadrado é disputado como se fosse um tesouro, onde até respirar parece um desafio. Parece exagero, pois saiba que existem cantos do planeta em que a densidade populacional é tão absurda que transforma o simples ato de caminhar em uma maratona contra a multidão. Enquanto muita gente acredita que o maior problema do futuro será a falta de recursos naturais, a verdade é que o espaço já virou o bem mais raro em alguns pontos do mundo. E isso muda tudo. Muitos têm a crença de que só nas grandes capitais vemos esse tipo de aglomeração sufocante, mas a realidade é bem diferente. Há bairros e cidades que se tornaram símbolos globais do colapso urbano. O mais curioso é que mesmo nesses cenários quase insuportáveis, a vida não só resiste, como também se reinventa. Ali, comunidades encontram formas inesperadas de conviver, criar economias próprias e até manter tradições em meio ao caos. Isso derruba a ideia de que o ser humano precisa de espaço para prosperar e abre caminho para uma reflexão perturbadora. O ponto polêmico é que, para muita gente, viver em locais tão cheios seria impensável. Afinal, como manter dignidade, saúde mental e qualidade de vida quando não há silêncio, quando não há privacidade, quando cada parede divide mais de uma família? Ainda assim, esses lugares nos ensinam que a sobrevivência vai além do conforto. São laboratórios vivos onde descobrimos até onde conseguimos nos adaptar, e talvez até onde estamos dispostos a ir para permanecer em sociedade. E aqui está a provocação. Você acha que suportaria viver em um espaço onde milhares de pessoas se amontoam, onde cada centímetro é aproveitado ao limite, e onde até a luz do sol mal consegue entrar? A recompensa de entender esses lugares é justamente essa: perceber que a vida humana tem uma capacidade quase ilimitada de adaptação, mas que, ao mesmo tempo, essa adaptabilidade cobra um preço alto. Imagine um pedaço de terra perdido no meio do oceano, onde o horizonte é apenas mar e silêncio. Esse é o caso de Tristão da Cunha, considerada a comunidade mais isolada do planeta. Com cerca de 250 habitantes, essa ilha remota no Atlântico Sul mantém uma vida simples, sustentada pela pesca e pela solidariedade entre vizinhos. O acesso é feito apenas por navio, em longas viagens que podem levar até uma semana partindo da África do Sul ou do Reino Unido. Para quem está acostumado a viver cercado de tecnologia e barulho, só a ideia de depender do mar para chegar já parece uma verdadeira aventura. Na Mongólia, o isolamento se traduz em horizontes intermináveis. Com apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado, o país oferece uma vastidão de estepes e desertos, como o lendário deserto de Gobi. A maioria da população se concentra em Ulaanbaatar, a capital, mas além dela, famílias nômades ainda percorrem as planícies criando cavalos, camelos e cabras. É um estilo de vida que parece saído de livros de história, mas que continua vivo. Se alguém quisesse experimentar um pouco dessa rotina, poderia, por exemplo, viajar em uma tenda portátil chamada Ger e aprender diretamente com comunidades que mantêm tradições milenares. Seguindo para o norte, a Groenlândia representa um dos ambientes mais extremos de isolamento humano. Com densidade populacional de apenas 26 milésimos de habitantes por quilômetro quadrado, a imensidão gelada cobre praticamente todo o território. Os povos inuites vivem em vilas costeiras, onde a subsistência depende da caça e da pesca. As condições são tão duras que os deslocamentos muitas vezes precisam ser feitos de trenó puxado por cães ou embarcações adaptadas ao gelo. Para um viajante curioso, visitar a Groenlândia é entrar em contato com a resiliência humana diante de um ambiente que, à primeira vista, não parece acolher ninguém. O que torna esses lugares tão únicos não é apenas a baixa densidade de pessoas, mas a relação íntima com a natureza. Em Tristão da Cunha, a vida depende do ritmo do mar. Na Mongólia, das estações que orientam a migração. E na Groenlândia,
do gelo que molda cada passo. Esses cenários nos fazem refletir sobre como seria viver sem a pressa das cidades, com o tempo marcado pelo nascer do sol ou pela chegada de uma tempestade. Ao mesmo tempo, revelam a força cultural e a sabedoria acumulada de povos que aprenderam a transformar isolamento em identidade. Esses recantos, quase esquecidos pela globalização, nos mostram que a experiência humana vai muito além das metrópoles. São lugares onde a vida se sustenta no essencial e onde a conexão com a terra e o clima é total. Para quem está acostumado à abundância de opções das cidades, pensar em viver em uma ilha isolada, numa estepe sem fim ou numa costa gelada pode soar impossível. No entanto, são justamente essas realidades que abrem espaço para entendermos melhor como outros povos conseguem prosperar em condições tão adversas. E isso nos prepara para explorar sociedades que, mesmo em ambientes hostis, encontraram equilíbrio e desenvolvimento. A Islândia é um exemplo fascinante de como um povo pode florescer em meio à adversidade. Com apenas 3,4 habitantes por quilômetro quadrado, o país é um mosaico de vulcões ativos, geleiras imponentes e campos de lava que parecem saídos de outro planeta. Fora de Reykjavik, a capital, pequenas vilas costeiras convivem com fenômenos geotérmicos que aquecem casas e abastecem piscinas ao ar livre, mesmo em pleno inverno rigoroso. É curioso pensar que, enquanto muitos países ainda lutam para adotar energias limpas, os islandeses transformaram a força da terra em sua principal aliada para viver de forma sustentável. No Canadá, a dimensão territorial impressiona, é o segundo maior país do mundo, mas com apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. O contraste é nítido. Enquanto cidades como Toronto, Montreal e Vancouver concentram milhões de pessoas, o norte canadense permanece praticamente intocado, dominado por florestas boreais, tundras e regiões árticas. Ali, comunidades indígenas mantêm tradições ancestrais e vilarejos isolados desafiam o frio intenso para sobreviver. Para quem busca experiências imersivas, visitar essas localidades significa aprender com povos que transformam a natureza em escola de resistência e identidade. A Austrália segue uma lógica parecida, mas em um cenário totalmente oposto. Apesar de sua população total ser considerável, a densidade média é de apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado. Grande parte vive em cidades costeiras como Sydney e Melbourne, enquanto o Outback, no interior, se estende como um oceano de terra árida e hostil. Quem escolhe viver ali enfrenta temperaturas extremas, escassez de água e longas distâncias entre comunidades. Ainda assim, o Outback atrai aventureiros e pesquisadores, que encontram na solidão do deserto uma riqueza cultural ligada a povos aborígenes e um ecossistema que desafia qualquer expectativa. Então, o que une Islândia, Canadá e Austrália é a capacidade de criar um equilíbrio entre adversidade e desenvolvimento. Esses países conseguiram, de maneiras diferentes, adaptar-se a territórios difíceis, transformando-os em espaços de vida digna e até próspera. No caso da Islândia, a energia geotérmica virou símbolo nacional. No Canadá, a preservação de áreas naturais reforça sua identidade global. Já na Austrália, a dureza do interior contrasta com o dinamismo das metrópoles costeiras. Cada um deles nos mostra que a sobrevivência em ambientes extremos não significa apenas resistir, mas também reinventar a forma de viver. Esses exemplos revelam algo essencial. Não é a densidade populacional que define a qualidade de vida, mas sim como as pessoas interagem com o espaço e a natureza ao seu redor. Ao entender essas realidades, fica mais fácil imaginar como países com densidade crescente buscam manter equilíbrio entre o urbano e o natural, preservando tradições e espaços de respiro, mesmo diante do avanço inevitável da urbanização.
Esse estágio da transição mostra um ponto crucial: ainda é possível ter espaço de sobra sem abrir mão de desenvolvimento. Em países como Uruguai, Japão e França, o contato com a natureza não é algo distante, mas uma extensão natural da vida cotidiana. Para alguém que mora em Paris, passar um final de semana em um vilarejo do interior significa não só descansar, mas também mergulhar em tradições agrícolas e culinárias que atravessaram gerações. Essa proximidade entre mundos diferentes dá às pessoas uma sensação de liberdade que muitas metrópoles já não conseguem oferecer. Esse equilíbrio, no entanto, é delicado. Quanto mais as cidades crescem, mais pressão existe sobre os espaços rurais e naturais. A transição para o urbanismo é um ponto de inflexão, em que cada país precisa decidir se vai priorizar expansão descontrolada ou preservar seus territórios. É nesse dilema que encontramos a ponte para os lugares onde a urbanização já não é apenas uma tendência, mas uma realidade dominante, moldando o cotidiano de milhões de pessoas. Na China, a urbanização se apresenta de forma desigual, como se o país fosse dividido em dois mundos paralelos. Com densidade média de 153 habitantes por quilômetro quadrado, megacidades como Pequim, Xangai e Guangzhou concentram milhões em arranha-céus, trens-bala e avenidas intermináveis. Ao mesmo tempo, regiões como o Tibete e a Mongólia interior mantêm vastidões praticamente desertas, onde tradições milenares ainda resistem. Essa disparidade cria um cenário em que a modernidade extrema convive com a ancestralidade, lembrando que a vida urbana nem sempre substitui o valor de raízes profundas. A Alemanha oferece um contraste interessante, equilibrando a força de grandes centros urbanos com a preservação de suas florestas e vilarejos. Com densidade de 233 habitantes por quilômetro quadrado, cidades como Berlim e Munique brilham como polos de cultura e tecnologia. Porém, basta viajar algumas horas para encontrar a Floresta Negra ou pequenas cidades medievais que parecem paradas no tempo. Ali, tradição e natureza caminham lado a lado, oferecendo uma vida mais calma, em que o ritmo é ditado por festivais locais e pelo ciclo das colheitas, e não pelo relógio apressado das metrópoles. No Reino Unido, a densidade populacional é ainda maior, com 277 habitantes por quilômetro quadrado, mas a dualidade continua presente. Londres pulsa como um dos maiores centros financeiros e culturais do mundo, onde a pressa é regra. No entanto, áreas como os Cotswolds, o Lago Ness e as ilhas escocesas preservam paisagens de tranquilidade quase poética. Esse apego à vida rural, mesmo em um país tão urbano, mostra como as pessoas ainda buscam refúgio em tradições locais, caminhadas ao ar livre e comunidades que parecem alheias ao ritmo acelerado da capital. A Índia leva esse processo a outro patamar. Com densidade de 420 habitantes por quilômetro quadrado, o povoamento é muito mais homogêneo que o da China. Cidades e vilarejos se multiplicam em todos os cantos, e a pressão sobre infraestrutura, trânsito e moradia é constante. No entanto, há também uma impressionante capacidade de adaptação. Mercados fervilhantes, bairros cheios de oficinas e iniciativas de inovação tecnológica emergem de forma criativa. A vida urbana indiana, apesar do caos aparente, revela resiliência coletiva, mostrando que até em cenários desafiadores, a sociedade encontra soluções. Esse estágio da urbanização nos mostra como os países lidam com o crescimento populacional de formas distintas. Uns preservam áreas naturais como respiro, outros transformam cada centímetro em espaço habitado. Ainda assim, a pressão urbana cresce em ritmo acelerado, apontando para um futuro em que o espaço se torna cada vez mais escasso. Esse movimento nos leva a observar lugares onde a superlotação já é realidade concreta, trazendo desafios
que extrapolam o planejamento urbano e tocam diretamente na qualidade de vida. Se até aqui vimos países tentando equilibrar tradição e modernidade, agora entramos em um cenário em que a urbanização já ultrapassou limites visíveis. Bangladesh é o primeiro exemplo desse ponto de virada. Com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado e uma população que ultrapassa 170 milhões de pessoas, o país enfrenta uma pressão quase insustentável sobre seus recursos. Em Dhaka, a capital, avenidas lotadas e bairros superpovoados se tornam palco de congestionamentos épicos e de moradias improvisadas. É uma realidade que nos obriga a refletir: como garantir dignidade em um espaço que simplesmente não comporta tanta gente? Esse estágio da superlotação urbana nos mostra que não basta apenas construir mais prédios ou abrir mais ruas. O verdadeiro desafio é manter qualidade de vida em ambientes onde o espaço se transformou em artigo de luxo. Cada um desses exemplos, Bangladesh, Coreia do Sul e Singapura, revela caminhos distintos: sobrevivência improvisada, disciplina tecnológica ou planejamento de ponta. Todos, porém, carregam um peso comum: viver em lugares onde cada metro quadrado é disputado como se fosse ouro. E se agora a pressão já parece insuportável, imagine o que acontece nos lugares onde a densidade atinge níveis inimagináveis, quase absurdos. Esses espaços extremos, mais do que cidades, se tornaram símbolos de até onde a humanidade pode ir quando o espaço desaparece de vez e a vida precisa se reorganizar em formas improváveis. Esses exemplos mostram o limite máximo da ocupação humana, lugares onde a densidade não apenas define o espaço, mas transforma o modo de existir. A superlotação deixa de ser um conceito e se torna a própria identidade do local. E é nesse ponto que surge a grande questão: até onde a humanidade pode expandir-se em ambientes tão saturados sem comprometer a própria qualidade de vida? Essa pergunta abre o caminho para entendermos por que esses territórios, mais do que lugares, se tornaram símbolos mundiais do que significa viver no limite do possível. Depois de percorrer territórios de isolamento absoluto até os cenários mais extremos de densidade humana, fica impossível não refletir: como você lida com o espaço em que vive? Será que aproveita as oportunidades que ele oferece ou sente que está sendo engolido pelo caos ao seu redor? A verdade é que esses exemplos não são apenas sobre geografia, mas sobre escolhas, individuais e coletivas, de como queremos viver em sociedade. Pense bem. Você se identifica mais com a tranquilidade de uma ilha quase esquecida ou com a energia incontrolável de uma metrópole que nunca dorme? Essa pergunta não é só retórica. Ela pode guiar a forma como você organiza sua vida, seus relacionamentos e até seus objetivos. Quando entendemos os extremos do mundo, passamos a enxergar nosso próprio espaço com outros olhos e talvez a valorizar ou transformar o que já temos. E aqui vai uma provocação. Se o mundo caminha para cidades cada vez mais cheias, será que você está preparado para viver nesse futuro? Ou será que já está na hora de buscar alternativas, aprender a se adaptar e até repensar o significado de qualidade de vida? O conhecimento que você adquiriu aqui pode ser o primeiro passo para tomar decisões mais conscientes. Agora eu quero saber de você. Em qual desses lugares você acredita que conseguiria sobreviver melhor? Você escolheria o silêncio do isolamento ou enfrentaria a intensidade de uma multidão sem fim? Comente, compartilhe suas impressões e provoque outras pessoas a refletirem também. E não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações. Só assim você vai continuar recebendo conteúdos que expandem sua visão de mundo e te preparam para entender os grandes dilemas da humanidade.